Fala galera, professor Nathan Gama, aqui a gente vai resolver a prova azul. A primeira questão, questão 136, já tem aí o seguinte texto, ó. Ele vai dizer o seguinte: o tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros, em que 1 micrômetro corresponde a 10 elevado a menos 3 milímetros. O estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano que medem aí, ó, 0,007 milímetros de diâmetro. Ele adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular, né, que amplia 10 vezes a imagem do objeto em observação, e um conjunto de lentes objetivas como estas que tem essas capacidades. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer logo aqui, pessoal, é o seguinte: eu já sei que ele vai multiplicar por 10, né, em cada um deles. Então, eu já vou logo colocar aqui vezes 10 para a gente ganhar logo tempo, lembrando que aqui é como se eu estivesse resolvendo a prova na hora, e aí facilita exatamente para a gente escolher qual é a melhor opção, tá certo? Então a gente já vai logo multiplicar aqui por 10, né? Então aqui, ó, vezes 10 vai ser 20, vezes 10 aqui vai ser 100, vezes 10 aqui, ó, 150, aqui vai ficar 11, e aqui vezes 10, ó, vai ficar 14. Lembrando, ó, ele está falando aqui que ele tem o equivalente a 100 micrômetros, e ele precisa justamente, ó, visualizar essa hemácia que ele colocou aqui. Vamos ver o que ele fala depois, ó. O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com algumas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, o aumento da sua capacidade de ampliação final, que é dado pelo produto, olha aqui a dica, ó, produto entre as capacidades de ampliação ocular e da objetiva. Então você tem aí justamente o que eu fiz, ó, multipliquei logo vezes 10 pelo tamanho de cada lente que o próprio texto já colocou para mim. Aí a pergunta é o quê? Nathan, se eu quero justamente ver e escolher, ó, o estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com o ocular, visualizar as hemácias do corpo humano, aí, do sangue humano, né, que ele colocou. Qual a lente que ele vai escolher? Então a sugestão que eu vou dar aqui para vocês, ó, você pega e já sabe que as hemácias têm exatamente aí esse 0,007, né? Então o ideal é você pegar e multiplicar todos esses valorizinhos aqui por 0,007 vezes 0,007 em cada uma delas. Por que, Natan, que a gente vai fazer isso? Você vai entender já já, ó, exatamente cada um desses valorizinhos, tá bom? Quando a gente faz essa primeira multiplicação, a lente 1, o resultado daquela multiplicação aí, ó, dá 0,14. A lente 2, o resultado daquela multiplicação dá 0,7, que eu vou deixar logo 70, para igualar logo as casas decimais. O próximo, quando a gente multiplicar ali, ó, vai ficar 1,05. O próximo vai ficar 0,077. Então, para igualar, ó, coloca aqui exatamente mais um zerinho, mais um zerinho e mais um zerinho aqui, ó, para ficar a mesma quantidade de casas decimais. E o último, a gente tem aqui 0,098, tá certo? Era essa informação que a gente tinha. Natan, qual dessas 5 é a melhor da gente escolher? Lembra que lá no texto ele falou que tem 100 micrômetros e cada micrômetro corresponde a isso aqui, ó. Então, se eu tenho 100 micros, então é 100 vezes 10 elevado a menos 3, já fazendo a transformação logo para milímetros. Fazendo isso, a gente sabe que isso aqui vai ficar igual a 0,1, tá certo? Ou seja, 0,100, para a gente igualar, como eu disse, as casinhas decimais. Natan, então já que eu tenho que 0,100, que é justamente o que o microscópio faz, né, que é o dos 100 micrômetros, qual é a melhor opçãozinha aí para a gente escolher que dá certo? Eu não posso escolher esse último aqui, ó, que tá bem pertinho, né, ó, tá bem pertinho, 0,098, tá bem pertinho aí do 100. Por que não pode? Porque ele é menor do que aquele objetivo que eu quero. Eu tenho que escolher alguém que passe, mas não passe também muito, né? Porque ele coloca, ó, ele quer a menor capacidade de ampliação. Então não pode ser uma lente menor do que eu quero encontrar, que é justamente isso aqui, ó, em milímetros. Então, dos outros que a gente tem, ó, esse aqui também é menor, então não poderia ser. Esse outro aqui, ó, esses três que sobraram na realidade, né? Eles são até maiores, né? Mas desses três aqui, dos três maiores, o menor, ou aquele que tem a menor capacidade, é justamente aí a lente A
a opçãozinha aí, a lente 1, né, a opçãozinha aí tem A, aí a questão resolvida para a gente. Então a questão é que o aluno tinha que ter o raciocínio da interpretação das conversões de medidas, ou seja, sistema mesmo decimal, fazer as conversões, né, sistema de unidade de medida, e assim você interpretar o texto. É a resolução dessa primeira questão aí da prova azul.